Paz seja com todos. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do grão de mostarda, encontrada nos 3 evangelhos sinóticos. Já deixe o like para ajudar na divulgação do vídeo e vamos para mais este importante estudo. A parábola do grão de mostarda é encontrada nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus 13, 31 e 32, que nós iremos tomar por base, Marcos 4, 30 a 32 e Lucas 13, 18 e 19. Vamos à leitura. É uma parábola bem curtinha, apenas 2 versículos, porém um ensinamento muito profundo. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Vamos às considerações iniciais. Jesus estava falando a respeito do crescimento do reino dos céus. Na parábola do grão de mostarda, Jesus fala de um homem que semeia em sua lavoura, o que era uma situação comum naquela época. Dentre todas as sementes cultivadas, a semente de mostarda era a menor de todas. Contudo, em seu estágio adulto, a pequena semente se tornava a maior das hortaliças, de modo que atingia o tamanho de uma árvore. De acordo com fontes rabínicas, os judeus não cultivavam a planta em hortas, e isso é consistente com a descrição de Mateus, que diz que cresce em um campo. Lucas descreve a parábola com a planta em uma horta. Presume-se que a história foi adaptada para um público fora da Palestina. A semente da mostarda tem cerca de 2 milímetros e o pé adulto pode ultrapassar 2 metros de altura, se assemelhando a uma árvore. Se olhássemos apenas para a minúscula semente, não poderíamos imaginar a planta atingindo tão relevante estatura. Eu vou colocar um vídeo aqui para nós termos uma noção. Vejam que ela chega a atingir até uns 3 metros de altura. Nem parece uma hortaliça, parecem árvores mesmo, com muitos ramos. Tem uma visão de cima, eu vou colocar para vocês, é muito impressionante a visão aérea. Olha que lindo. É mais ou menos assim que se dá a expansão do reino. Olha que coisa maravilhosa. Essa imagem nos dá um vislumbre do crescimento do reino dos céus. Uma imagem impressionante. Voltemos agora para o estudo. Essa planta se tornava tão imponente que até mesmo as aves do céu se aninhavam em seus ramos, principalmente no outono, quando os ramos estão mais consistentes. Diversas espécies de aves preferem a planta da mostarda para fazerem seus ninhos, pois, além de se protegerem das tempestades ou do calor do sol, elas encontram alimento nas pequenas sementes. As referências aos pássaros que fazem ninhos em seus ramos também sugerem a entrada de muitos povos no reino, pois esta árvore acolhedora seria uma imagem da consistência do reino de Deus. Então esses pássaros representam também os gentios. Podemos tomar por base Ezequiel 31, verso 6. Todas as aves do céu se aninhavam em seus ramos. Todos os animais do campo davam à luz debaixo dos seus galhos. Todas as grandes nações viviam à sua sombra. Então englobaria todas as nações. Vamos à explicação. Olhando para o pequeno grão, parece que ele jamais atingiria tamanha robustez. Foi assim também com o reino dos céus na terra. Ainda que muitas vezes ele parecesse insignificante, principalmente em seu início, certamente ele haveria de produzir grandes resultados. Inclusive é possível classificar a parábola do grão de mostarda como uma profecia, pois possui semelhança com passagens do Antigo Testamento, como Daniel 4:12 e principalmente Ezequiel 17:23
que traz uma parábola messiânica. Vamos à leitura de Ezequiel 17:23. Nos montes altos de Israel eu o plantarei. Ele produzirá galhos e dará fruto, e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão nele, encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. Então, claramente uma parábola messiânica, falando do Messias. Pois bem, o ensino principal desta parábola é descrever o começo humilde e pequeno do reino dos céus na terra, e mostrar que seu impacto grandioso estava garantido. Tão certo quanto o crescimento da pequena semente de mostarda ao ser plantada, assim também era certo o desenvolvimento do reino dos céus. Vemos isso ao analisarmos o ministério de Jesus e o início da pregação do Evangelho por seus 12 discípulos. Comparado com a população do Império Romano da época, ou apenas com o número de pessoas que viviam na Palestina, aos olhos humanos, o reino dos céus parecia insignificante. Os seguidores de Cristo eram um grupo de pessoas rudes, pescadores ou trabalhadores que ocupavam cargos sem muita expressão. A maioria de seus discípulos era formada por galileus, pessoas sem grande prestígio. Esses seguidores acompanhavam um carpinteiro desprezado e rejeitado entre os homens, como vemos em Isaías 53, verso 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Diante dessas características, a parábola do grão de mostarda foi uma maravilhosa profecia para trazer alento aos seus seguidores. É como se Jesus estivesse dizendo: fiquem tranquilos, tenham fé e perseverem. Aos olhos de vocês até pode parecer impossível que esta obra prospere, mas saibam que os planos de Deus não fracassarão e o reino crescerá e se tornará notável. Aquele pequeno grupo recebeu uma missão: pregar o Evangelho a todos. Aquelas poucas pessoas obedeceram essa ordem e incendiaram o mundo com a palavra da salvação. 40 anos depois da ascensão de Cristo ao céu, o Evangelho já havia alcançado desde os grandes centros do Império Romano até os lugares mais afastados. Ainda no primeiro século, a Igreja foi perseguida duramente pelo Império Romano. Muitos cristãos foram mortos naquele período. Aos olhos humanos, aquele parecia ser o fim da verdadeira Igreja. Quais seriam as chances de um pequeno grupo de pessoas que anunciavam a ressurreição de um galileu que havia sido crucificado anos antes, frente ao exército mais poderoso do mundo naquela época? A planta parecia que iria morrer, mas os propósitos de Deus nunca são frustrados. Vale citar Jó 42, verso 2. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O Império Romano caiu, enquanto que a planta continuou crescendo e servindo de bênção para homens de toda a tribo, raça, língua e nação. Assim como as aves do céu encontram abrigo nas grandes árvores, pessoas de todas as partes do mundo encontram também refúgio e descanso às sombras oferecidas pelo reino dos céus. Ainda hoje esta planta cresce e continua a crescer. Isso permanecerá até que o último mártir tenha seu sangue derramado, até que o último eleito seja selado, conforme Apocalipse 6:11 e 7:3. Ou seja, até que Cristo retorne com poder e grande glória para a grande colheita, para a grande ceifa no dia do Senhor. Caio Plínio II, em sua História Natural, publicada por volta de 78 d.C., escreve que a mostarda é extremamente benéfica para a saúde. Ela cresce inteiramente selvagem
embora possa ser aprimorada com o transplante. Mas, por outro lado, olha que interessante isso que ele escreve agora. Uma vez que ela foi semeada, é raramente possível tornar o campo livre dela novamente, pois a semente, quando cai, germina imediatamente. Isso lembra esse vídeo aqui. Depois que a semente cai, ela germina imediatamente. Olha que maravilha! Por isso que Jesus usou justamente a semente da mostarda, mostarda do campo. Esta é uma analogia para o reino de Deus. Vamos voltar. Ben Winter Wilton escreve que Jesus poderia ter escolhido uma árvore verdadeira para a parábola, e não um arbusto, e que a planta da mostarda demonstra que, abre aspas, embora o domínio tenha parecido pequeno como uma semente durante o ministério de Jesus, ele iria inexoravelmente crescer até se tornar algo grande e firmemente enraizado, onde alguns encontrariam abrigo e outros achariam detestável e tentariam erradicar. E é realmente isso que acontece. Alguns encontram abrigo no reino de Deus e outros até hoje tentam erradicar. Outros combatem com todas as forças. Vamos às lições finais. Grandes resultados começam com pequenas iniciativas. Muitas vezes pensamos em não fazer algo na obra de Deus por acreditar que aquilo não terá grande importância. Nessas horas, devemos nos lembrar de que as maiores árvores crescem a partir de pequenas sementes. Há situações em que não se pode fazer longas pregações. Não há oportunidade para trazer detalhadamente uma melhor explicação a respeito do reino dos céus. Todavia, Jesus nos ensina que devemos lançar a semente, ainda que pequena. Um simples evangelismo que hoje parece não ter tido resultado, pode se revelar amanhã como o veículo pelo qual Deus chamou um grande pregador do evangelho. A parábola também nos ensina que a planta crescerá. Esta semente do evangelho tem em si mesmo uma força de vida que crescerá a cada dia um pouco mais. Algumas vezes, diante das dificuldades que nos confrontam, nossas ações parecem insignificantes. O discipulado parece que não está dando resultado. A escola bíblica parece que não está sendo eficiente. O plantio da nova congregação parece que não irá para frente. Porém, a promessa que foi feita diz que a planta continuará crescendo, mesmo que nossos olhos não percebam. Por mais que sejamos bem-aventurados em participar e trabalhar na obra para a expansão do reino, o crescimento de fato, quem dá é o próprio Deus, conforme vemos em Marcos 4, 26 a 29. Por fim, Jesus nos ensinou que as aves, ou seja, outras pessoas buscariam abrigo nos ramos. Nós somos esses ramos, conforme vemos em João 15, versos 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Lançai a semente, ainda que pareça pequena, mas lançai. Você se surpreenderá lá na frente com o que Deus fará. Com isso, nós concluímos mais um importante estudo. Fiquem todos na paz e na proteção do eterno Deus, Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.